Bom dia, queridos amigos, que essa manhã, colorida de luzes, resplandeça no seu pensamento, no seu coração, trazendo-lhe paz, compreensão e muita luz. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Evangelho, lendo Eficácia da Prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos 11:24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes, e acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência, para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e os demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, o sucesso que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram, escapam e não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo, a compreensão devida para a lição desta manhã. Que sintamos em nossos corações o valor das vibrações e o envolvimento que nos acolhe neste instante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Com esta prece, Jesus, nós te buscamos, pedindo força e coragem para todos nós, que assim seja. Amigos, esse título, Eficácia da Prece, quer nos mostrar que a nossa prece, ela tem sempre um valor diante de Deus. E tudo aquilo que nós pedimos com o coração e de acordo com a proposta da lei divina em favor de todos nós, nos é dado, nos é concedido. Às vezes pedimos coisas que não são necessárias para a nossa existência, motivada por nossos interesses e muitas vezes por intenções doentes.
Mas eu hoje gostaria de dizer-lhes da, que a prece, essa prece que nós estamos cada dia fazendo, ela é muito importante e útil, porque nós nos religamos a Deus e Ele nos envolve com toda esta vibração. Mas nós precisamos também saber e reconhecer o que estamos pedindo. Porque não é tudo que eu posso pedir que eu posso conseguir, porque existem leis. Muitas vezes, por exemplo, eu trago umas dificuldades, como, por exemplo, um cego de nascença, e se aquela cegueira, ela tem um comprometimento de algo que fiz com meu próximo, e que a lei que me permitiu vir sem a visão, esta essa condição, ela não será removida. Por quê? Porque nós fomos infratores de situações passadas e que nós pedimos para vir cegos. Vir cegos, por exemplo, não quer dizer que nós não sentimos e não vemos a luz de Deus. Tem muito cego que tem percepções muito maior do que a nossa, que tem esse olhar que físico que nós falamos assim. Então, nós precisamos pedir a Deus sempre que nos dê essa força, coragem para vencer, porque a vida, todos nós, né, nós estamos submetidos às leis de Deus e não a essas fatalidades que muitas vezes nós representamos como uma lei de causa e efeito sem compreender o papel educativo dessa lei. E se nós tivéssemos vivêssemos dentro de uma fatalidade, porque vai acontecer, isso é porque tinha que acontecer, nós perguntamos, então, o que adianta a gente ter uma inteligência, para a gente pensar bastante no que estamos fazendo, qual é o papel da razão e o que nos serve o livre-arbítrio? Porque quando nós vamos tomar qualquer atitude, nós precisamos pensar. E o resultado do nosso pensar define muitas vezes em nossas escolhas. Então, se nós não tivermos esse entendimento, e o Evangelho é muito claro quando ele nos diz assim: se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. São essas pessoas que acham que tudo é fatalidade, isso tinha que acontecer, isso estava no destino, porque isso, porque aquilo. Então, se nós vivemos dessa forma, para que pensar? Para que fazer escolhas? Então, nós não pensamos, né, de alguma forma, em evitar o mal, evitar determinadas situações. Então, Deus nos deu, né, nos permitiu pensar, raciocinar. Por isso que o atributo da inteligência é de extrema importância e ele nos leva também a um estado mais profundo da razão. Por isso que eu tenho que perguntar, por que eu vou agir dessa forma? Qual é a consequência disso para os meus atos? Então, a prece, muitas vezes, a gente quer buscá-la, mas para a satisfação dos nossos interesses. E, no entanto, tudo o que nós pedimos será concedido, nos diz o Evangelho. Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. For ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência, se não acede a todas as súplicas. Mas os espíritos amigos, o Pai, sabe qual é a nossa necessidade. Então, nós, enquanto estamos encarnados, só olhamos hoje. Nós não olhamos nem o ontem, porque nós não temos esse olhar, mas nós podemos perceber que alguma coisa fizemos. E também não pensamos no futuro, porque quando eu só penso hoje, é porque eu não estou vivendo a minha imortalidade. E eu preciso lembrar que todo sofrimento, ele tem uma utilidade para o amanhã, para a vida futura.
Porque esse sofrimento, essa dor de outro, hoje nós estamos ressarcindo o meu passado, as negligências de ontem. Então, Deus nos dá essa oportunidade de vivenciar experiências para que eu possa sanar as minhas dificuldades. Então, toda a dor que eu vivencio, e quando ela é compreendida, ela não se transforma em sofrimento, mas sim em um processo de educação. Então, Deus nos concede muitos meios para que nós mesmos possamos vencer as nossas dificuldades. E diante dessas dificuldades, nós vamos ver que nós somos muito amparados pelos bons espíritos, e esses bons espíritos, eles deixam para nós o pensamento de que é o esforço, é o mérito de cada um. Mas nunca esqueçamos, irmãos, nós nunca caminhamos sozinhos. Todos nós estamos vivendo momentos de muito amparo. É porque nós estamos distante do olhar da providência divina. Então, quando nós lemos o item, né, do capítulo passado, ajuda que o céu te ajudará, ele não está dizendo que nós estamos isento do amparo. Tudo que nós precisarmos, a espiritualidade está pronta para nos auxiliar, mas eles não podem retirar aquilo que foi a lei divina de justiça, de amor, nos propiciou. Então, nós precisamos entender que nós, como espíritos, e que somos um espírito milenar, devemos, de alguma forma, compreender o valor do bem em nossa vida. Todos nós que oramos com fé, nós vamos agradecer a Deus, porque a fé, ela é o resultado de nossas construções morais. Ela nos faz compreender melhor, ela nos dá coragem. Então, quantas vezes nós vamos ver que quando a gente tem fé e que nós conseguimos vencer aquilo, nós falamos, obrigado, meu Deus. Então, esse obrigado, meu Deus, me inspira a buscar mais força. Agora, quando nos falta fé, nós vamos sempre achar que quando a espiritualidade nos envolve com seu amor, a gente, quando tem alguma inspiração, alguma ideia, a gente fala, nossa, que beleza, eu tive uma boa ideia. Então, meus amigos, nós estamos mergulhados neste universo, neste movimento divino, que tudo nos é a favor. Nós que muitas vezes esquecemos de cumprir com o nosso papel. Então, nós primeiro precisamos aprender com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, que cada um de nós temos que estar muito atentos para ajudar a nós mesmos e que nós precisamos fazer uso dessa força divina que todos nós temos, possuímos, que está dentro de nós. Nós, muitas vezes, lembramos, né, dos nossos amigos espirituais, de nossa família, que é uma reunião espiritual no tempo. Nós, quantas pessoas, quantos espíritos amigos nós já conquistamos ao longo de nossas caminhadas. Então, nós vamos ver que se nós falamos que o nosso lar é difícil, se as coisas estão difíceis, lembremos sempre que todos nós temos um santuário divino, que é o lar, a família e a consciência, né, que nos traz tanta beleza, tanta alegria. E tomemos cuidado, meus irmãos, para que quando a gente estiver em prece, que a nossa prece seja a mais verdadeira possível, a mais real, e que a gente aprenda a viver sempre no bem e não ficar nessa alternativa, hoje eu faço uma coisa boa, amanhã eu faço uma coisa ruim, porque não existe na espiritualidade esse processo de neutralidade. Então, eu preciso pensar que nós estamos sendo convidados todos os dias a caminhar ao lado do Cristo,
desprezando todas essas facilidades que muitas vezes nós queremos, para que a gente encare que Deus nos permitiu que o Cristo viesse nos ensinar, nos dar a mão. E uma das expressões mais belas que nós podemos sentir no nosso coração é quando os discípulos pediram a Jesus que eles ensinassem a orar. E hoje, cada um de nós carregamos as nossas dificuldades, mas lembremos que o jugo é leve e o fardo é suave, e nós vamos sempre sentir no nosso coração que a prece feita com sinceridade, com alegria, ela é para nós um, um alento, um medicamento, um impulso divino que nos sustenta. E nós precisamos também compreender que toda vitória que nós conseguimos, ela se apoia no Evangelho. Porque se não fosse o Evangelho de Jesus, nós não teríamos nos esforçado ou não estaríamos nos esforçando para buscarmos um pouco mais de humildade, de sinceridade, de generosidade, de sermos mais companheiros. Então, a prece não é só a minha palavra, mas a prece muitas vezes são as minhas atitudes sinceras, a minha palavra amiga, o meu abraço, a minha vibração, para que a gente possa sentir dentro de nós a verdadeira fraternidade, como Jesus nos ensinou, né? Então, nós precisamos entrelaçar os nossos pensamentos junto à espiritualidade maior, para que eles nos sustentem e para que as nossas ações sejam sempre amparadas pelas diretrizes maiores que o Cristo veio nos ensinar. Então, oremos sempre, meus amigos, mas oremos com compreensão, sabendo o que estamos pedindo, o valor de tudo que está à nossa volta. E nesse momento do passe, nós buscamos na prece aquilo que mais necessitamos, rogando a Deus que nos dê, nesta hora, nesta manhã, força, compreensão, amparo. É nessa súplica que nós mergulhamos neste universo de vibrações, emitida pelos espíritos amigos, que nos sustentam, que nos alimentam e que nos amparam. Senhor, que estes instrumentos divinos possam trazer até nós os elementos fluídicos que mais necessitamos. Que a nossa água seja fluidificada pelos fluidos e o magnetismo do seu amor. E que esta prece, nesse instante do passe, esta água fluidificada, se estenda para os nossos familiares, aqueles que ora mais necessitam, que estão nos lares, ora enfermos, ora tão desligado das questões divinas, aqueles entes queridos que se encontram dentro dos hospitais, na UTI, que eles recebam esse influxo do amor de Jesus, a fortalecê-los na fé, encorajando-os cada vez mais. Senhor, que a misericórdia do vosso amor se estenda para toda a humanidade, que haja compreensão e que possamos todos os dias fazer uma releitura de nossa prece, para que não fiquemos só no pedir, mas também no agradecer. Que o Senhor nos envolva neste dia, para que possamos ter paz, serenidade e compreensão. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec, sob as vibrações de nosso amado e querido professor Eurípides, nos envolva num clima de paz e de confiança. Que assim seja.